Grande abraço para você que tá aqui na Gol. O assunto é o Brasileirão 2024, a Série A. Vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Tá encerrada a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Daqui em diante vamos para as 5 finais do primeiro turno. Chegando na metade do Brasileirão. Jogos iniciados na quarta-feira, encerrados na quinta, 14ª rodada, que começou com a vitória do Botafogo para cima do Cuiabá por 2-1. Gol na reta final do Matheus Ponte, vitória fundamental do Botafogo para continuar no encalço do líder Flamengo. O Botafogo é vice-líder do campeonato. O Criciúma, com o gol do Bolassi, venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Vitória bem importante para o Criciúma, que vai cumprindo o seu objetivo de ficar longe da zona do rebaixamento. O Criciúma está com 16 pontos. Vasco da Gama, em São Januário, venceu o Fortaleza pelo placar de 2-0. Teve mais um gol do artilheiro do Brasileirão, o Verratti, marcou de cabeça um bonito gol, inclusive no escanteio. O Fortaleza teve um jogador expulso que facilitou um pouquinho para o Vasco da Gama, que consegue se afastar da zona de rebaixamento provisoriamente. Na Liga Arena, jogo da TV, 9h30 da noite, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Tá jogando muito bem o time do São Paulo. Chegou a ter uma sequência aí sem vitórias, mas voltou a vencer e de maneira extraordinária para cima do Furacão na Liga Arena em Curitiba. São Paulo chegou a entrar no G4, acabou ao fim da rodada saindo do grupo dos 4 melhores, mas está circundando ali as primeiras posições. O Red Bull Bragantino, segundo melhor mandante do campeonato, bateu o Atlético Goianiense por 3-1. O Red Bull Bragantino, mais uma boa temporada do time de Bragança Paulista da marca Red Bull, batendo o Atlético Goianiense, que agora é o vice-lanterna do campeonato, né? Com a vitória do Corinthians e empate do Grêmio, o Atlético acabou perdendo 2 posições na tabela. Na Arena MRV, também jogo da TV, o Flamengo bateu o Atlético Mineiro com muita facilidade pelo placar de 4-2. Jogos da quinta-feira, encerrando a rodada, o Bahia venceu o Juventude por 2-0. O Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, fez 7 jogos na Arena Fonte Nova e venceu os 7, dessa vez com os gols do Tassiano e do Cauli. Grêmio e Palmeiras empataram por 2-2 no Estádio Centenário, como nós acabamos de corrigir aí, não na Arena do Grêmio. Grêmio 2, Palmeiras 2, num grandioso de um jogo. O Estevão, na reta final, botou o jogo no bolso, fez um baita de um golaço, empatando tudo, mas não deixou de ser mais uma boa atuação aí do Grêmio, que vai crescendo aos poucos na tabela, mas segue dentro da zona do rebaixamento. Corinthians venceu o Vitória, quebrou uma sequência de 7 jogos sem vencer nenhum jogo, e foi uma vitória no sufoco, sofrida, com gol já nos acréscimos do Giovani. O Corinthians parecia que ia entregar esse resultado aí. O Vitória empatou com o Alejandro num pênalti bobo, num toque de mão ali do Léo Maná, mas o Corinthians conseguiu vencer no finzinho. Vitória muito importante, mas segue na zona do rebaixamento também. No Maracanã, Fluminense e Internacional empataram por 1-1 num jogo pobre tecnicamente, sobretudo na reta final ali do segundo tempo. Fluminense batalhou bastante sob o comando de Mano Menezes, mas ainda não conseguiu apresentar um jogo a contento. O Fluminense está 9 jogos sem vitória, mas pelo menos quebrou aquela péssima sequência de 9 jogos, de 6 derrotas consecutivas, né? O Fluminense vinha de 6 jogos perdendo sem parar, conseguiu pelo menos quebrar isso. O Internacional faltou um pouquinho mais de agressividade para vencer o tricolor no Maracanã, e o Fluminense agora vai ter que se reconstruir do zero. Demitiu o técnico Fernando Diniz e contratou o extremo oposto, Mano Menezes. Vamos para a classificação do Campeonato Brasileiro depois de 14 rodadas disputadas. O Flamengo lidera o campeonato, tem 30 pontos, tem 3 pontos de frente de gordurinha para os seus 3 principais perseguidores, Botafogo, Palmeiras e Bahia, esses 3 com 27 pontos. O Botafogo tem saldo 9, o Palmeiras também tem saldo 9, mas o Botafogo tem 3 gols a mais do que o Verdão. Quarto lugar, o Bahia com saldo 7, 2 saldos a menos aí do que Botafogo e Palmeiras, fechando o G4. São Paulo, no momento positivo aí, comandado pelo Zubeldia, tem 24 pontos. Quinto lugar, sexto, Atlético Paranaense tem 22. Sétimo, fechando ali a zona de classificação para Libertadores. Sétimo lugar, o Red Bull Bragantino também tem 22, tem saldo 4, 1 a menos do que o Furacão. Oitavo lugar para o Cruzeiro, que tem 20 pontos, mas bom destacar, o Cruzeiro tem um jogo a menos, fez 13 partidas no Campeonato Brasileiro, portanto ele poderia ter uma pontuação aí até 23 pontos, poderia estar na faixa de classificação da Libertadores. Nono lugar, o Fortaleza, com 20 pontos, também tem um jogo a menos no campeonato, em relação ao Cruzeiro tem uma vitória a menos. Décimo lugar, o Internacional, tem 19 pontos, destaque aí que o Inter tem 2 jogos a menos que a maioria,
poderia, só fez 12 jogos no Brasileirão até aqui. O Inter poderia ter até 25 pontos, ou seja, outro também poderia estar na faixa de classificação para a Libertadores, claro, desde que alcançasse toda a pontuação que ainda lhe falta disputar, né? 11º lugar o Atlético Mineiro com 18, não vem numa boa sequência não. 12º lugar o Criciúma, 16 pontos, ocupando ali o último posto de vaga na Copa Sul-Americana. 13º lugar o Juventude tem 16. 14º lugar o Vasco da Gama tem 14. Mais uma vitória importante em São Januário. Faz boa campanha em casa, o Vasco inclusive é o 8º entre os mandantes. 15º Cuiabá com 13, 16º Vitória tem 12. Zona de rebaixamento, Corinthians tem 12, Grêmio 11, Atlético Goianiense também 11 e o Fluminense ficando bem para trás aí com 7 pontos a 5 pontos do 16º colocado. O Fluminense vai ter que emendar uma sequência já, se não quiser sofrer até o fim do campeonato. O Corinthians com a vitória segue na zona de rebaixamento porque tem uma vitória a menos do que o Vitória e o Grêmio estava saindo da zona de rebaixamento, mas permitiu a recuperação do Palmeiras no jogo, tomou o 2-2 e continua no grupo das 4 piores equipes, mas já é um Grêmio pontuando melhor e jogando melhor também dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense acabou perdendo 2 posições, o Fluminense voltou a pontuar, mas segue na lanterna. Principais artilheiros da Série A, Pedro do Flamengo tem 6 gols. Ao lado dele, o Verratti do Vasco da Gama, argentino, também com 6 gols, são os 2 principais artilheiros. Com 5 gols aparecem William Oliveira, volante do Vitória, o Everaldo, do Bahia. Ainda com 5 gols, o Paulinho, do Clube Atlético Mineiro. Lucero, o argentino do Fortaleza, também tem 5 gols. E para fechar a lista, o Luciano, jogador do São Paulo. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 14ª rodada da primeira divisão. Você deixa o seu like e se inscreva aí no nosso canal, que a gente vai seguir acompanhando toda a marcha do Brasileirão Série A 2024. Grande abraço!